Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Matheus e sim, o canal tá de volta e olha, quase que não volta. Galera, bem-vindos à Hora 51 e a gente tá voltando aqui, com o tempo parado. Logo a gente faz um vídeo explicando pra vocês o porquê que o canal ficou parado todo esse tempo. Mas o importante é que hoje tem conteúdo e o melhor, quadro novo aqui no canal que se chama Por quê? Nesse quadro a gente vai sempre tentar explicar o porquê de alguma coisa que aconteceu, acontece ou sempre vai acontecer no mundo geek, no mundo nerd. E hoje a gente vai tentar descobrir o porquê que os games de Resident Evil fazem tanto sucesso até hoje. A gente vai tentar desvendar o porquê, desde o seu lançamento até os dias de hoje, essa saga dos games de Resident Evil fazem tanto sucesso, vendendo sempre milhões e milhões de cópias. E a gente não vai falar dos filmes não, tá? Até porque, né, melhor esquecer os filmes, né? Então, ó, antes da gente começar o vídeo, já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa aquele like marotinho aqui no vídeo. E claro, deixa um comentário aqui também dizendo o que você achou do vídeo, o que você tá achando do vídeo e possíveis temas futuros para outros porquês aqui do Área 51, fechou? Então vamos lá. Ó, antes de eu começar a falar, vamos primeiramente definir algumas coisas. Eu vou usar 3 critérios para avaliar os games: personagens, narrativa e qualidade técnica. Beleza? Então assim fica mais fácil da gente conseguir conduzir esse vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre a origem de Resident Evil. Resident Evil foi uma saga, foi uma série que começou lá na década de 90, mais especificamente no ano de 1996, que é o ano de nascimento desse que vos fala. Parece que aquele ano teve muita coisa boa saindo, hein? E após a saída do primeiro Resident Evil, que foi o 1, apesar de ter o Resident Evil 0, o primeiro que saiu foi o 1. Depois daí foi só coisa boa. Todos os jogos que saíram, independente da crítica ou de avaliações, sempre tinham resultados muito positivos em relação ao que dizia a vendas. E o Resident Evil era legal porque ele mostrava que, apesar de ser um filme de zumbi e de monstros, ele não precisava ser unicamente de terror e suspense. Dentro de Resident Evil você acaba achando outras faces, como drama, ação, ficção científica e muito mais. Os jogos de Resident Evil pertencem à Capcom, que é uma das maiores produtoras de games do mundo. E o Shinji Mikami é o grande nome por trás de toda a saga Resident Evil. Do universo Resident Evil já saíram filmes, games, quadrinhos, livros e até um guia de sobrevivência a um apocalipse zumbi real. O Mikami, o criador de toda a saga Resident Evil, lançou um guia de sobrevivência real que ensinava como as pessoas poderiam sobreviver em meio a um apocalipse zumbi. Bom, eu acho. Em várias entrevistas, o Mikami já declarou que sofreu forte influência do George Romero, que é o pai dos filmes de zumbi, né? O George Romero estava na direção do primeiro filme de zumbi oficial já lançado no cinema internacional. E o Mikami sempre se diz muito fã do Romero. Para facilitar a vida de todo mundo, todos os jogos de Resident Evil, do 1 até o 7, né, a gente tá esperando aí o 8, seguem uma linha cronológica até simples de ser entendida. Mas claro que os spin-offs, e a maioria que não é canônica, ajuda a confundir um pouquinho a vida dos fãs, né? Agora sim, vamos começar a tentar entender o porquê de Resident Evil fazer tanto sucesso. Olha, quem aqui nunca foi apaixonado ou nunca se interessou por um personagem de Resident Evil? Leon, Claire, Jill, Carlos, e vários outros aí que sempre fizeram questão de prender a nossa atenção. Quem aí nunca ficou desesperado tentando salvar a Jill, ou quem aí nunca ficou desesperado tentando correr com o Leon? Então isso e muitos outros personagens que tem na saga, como a Ada, o Wesker, entre outros, acabam chamando nossa atenção e fazendo com que nós nos importemos com eles dentro dos games. Mas só dos games, né? Porque nos filmes ninguém se importa. Eu nem preciso falar do Leon dos filmes, né? Que coisa horrorosa! Olha que coisa horrorosa! Eu vou parar de filmar que tá tudo errado! E um dos fatores que fazem o Resident Evil ter personagens tão amados ou tão odiados é exatamente isso: a criação de personagens que são muito fáceis de serem amados e serem odiados. Não tem um personagem de Resident Evil que pra você tanto faz. Nos games. Esquece os filmes. Você ama Jill, você ama Claire, você ama o Leon, você ama o Carlos e você odeia o Wesker. E em muitos momentos você odeia a Ada também, né? Porque a Ada é uma mulher muito difícil, né? Convenhamos que a Ada Wong não é uma mulher nada fácil. Vai dizer que você não admirava o senso de justiça do Leon, ou que você não adorava o modo badass da Jill e da Claire. Não mente pra mim, né? O Resident Evil, principalmente o 1 e o 2, que foram ali no começo os dois que fizeram mais sucesso, depois veio o 3 também que fez muito sucesso, eles te criavam uma sensação muito única. Depois de 15, 20 minutos jogando, você só tinha uma certeza dentro da sua cabeça: eu preciso levar esse personagem vivo até o final, custe o que custar. E esse é o grande mérito dos criadores, não só do Mikami, mas de toda a galera da produção que ajudou o Mikami. Essa facilidade em amar ou odiar os personagens ajudou muito ao Resident Evil ter o sucesso que ele tem hoje.
Na verdade, eu acho que isso é até o maior responsável pelo sucesso de hoje. A gente vai falar um pouquinho da narrativa e da qualidade técnica que ajudaram, óbvio, mas eu acho que esse fator dos personagens foi o principal fator para ajudar o Resident Evil a ter o sucesso que ele tem hoje. Tudo bem. Agora sim, vamos falar da narrativa dos games. Olha, se você parar pra pensar e olha, analisa as narrativas de todos os jogos, não são narrativas complexas de entender. Se você prestar atenção bem, você consegue entender elas. A não ser a do 5 ali, a do 6 que... A gente teve o Resident Evil 1 que apresentou a mansão lá, que era uma espécie de camuflagem para central de laboratórios da Umbrella Corporation, onde a gente conheceu a Jill, conheceu outros personagens desse universo Resident Evil. E você depois ali com 45 minutos, 1 hora jogando, você meio que já matou a história, você já entendeu a história. O Resident Evil 2 você joga e você acaba entendendo a história, mas muitas perguntas ficam no ar. Tem muitas coisas que você não consegue responder mesmo zerando o jogo. Perguntas essas que são respondidas no 3. O começo do jogo começa um pouco antes do 2 começar e o final do 3 acaba um pouco depois do 2 acabar. Parece um pouquinho difícil de entender, mas não é não. Se você jogar, você meio que vai entender assim de cara. Algum tempo depois, se percebeu que o Resident Evil 1 tinha deixado algumas perguntas, tinha deixado alguns buracos no seu roteiro. O que a gente só não sabia é que esses buracos e essas falhas tinham sido deixadas de propósito. Tudo pro lançamento de Resident Evil 0, que foi lançado especialmente pro GameCube. O GameCube que foi um fracasso. Ninguém ligava pro GameCube e até hoje pouca gente sabe explicar o porquê que a Capcom fez um jogo específico e exclusivo para GameCube. Que beleza, depois até ser remasterizado para outros consoles, mas por que Capcom? E um dos fatores que sempre deixava a narrativa de Resident Evil muito interessante e muito, eu nem sei se essa palavra existe, mas prisional, deixava seus fãs presos àquela história, são os segredos. Todo jogo de Resident Evil tem algum mega segredo que você só descobre no final, que às vezes você nem descobre no jogo, você só descobre em outros jogos. Então essa habilidade em montar segredos, essa habilidade em não só em montar, mas manter esses segredos, contribuiu muito para as narrativas serem muito bem aceitas, tanto pelos fãs quanto pela crítica. A não ser a do 5 e a do 6, né, que sempre, né, o 5 e o 6. Muitos games acabam se prendendo a isso, a mostrar como aconteceu tal coisa, como aconteceu o surto, como aconteceu a tragédia, como aconteceu a história, e se preocupam um pouco em mostrar o que acontece depois, o que resolveu, como aconteceu, quem salvou e tal. O Resident Evil faz questão de mostrar o que acontece depois do surto, e isso foi algo que sempre chamou a atenção dos fãs. Em relação àquilo que eu falei dos segredos, pessoal, convenhamos, vamos lá, se você, por exemplo, sei lá, eu começo a contar uma história pra você sobre qualquer assunto que você goste, E na medida que eu vou contando essa história, você vai ficando mais interessado sobre ela, vai ficando mais interessado nessa história. Eu vou contando e você vai se interessando mais, eu vou contando e você vai se interessando mais. É óbvio que se em determinado momento da história eu chegar pra você e falar assim, olha, eu não vou terminar de contar essa história pra você agora, beleza? Outra hora, outro dia eu conto pra você. Vai me dizer que você não vai vir no outro dia que eu falar, que vou contar, ou se você não vai ficar me ligando, ou talvez se você não vai pedir até pra que naquele momento mesmo eu termine a história pra você. Óbvio que vai, e é mais ou menos o que acontece no Resident Evil. Ele te apresenta um cenário, te apresenta uma situação, e você fica muito interessado naquilo. E o que ele faz é o seguinte, depois eu te falo, noutra parte do jogo, ou no final do jogo, talvez em outro jogo eu te conte o porquê disso aqui. E você meio que fica fissurado naquilo, fica querendo saber o porquê daquilo. Agora chega de papo, já falei dos personagens, falei da narrativa, agora vamos falar de qualidade técnica. E eu vou falar exatamente ali de Resident Evil 3 para Resident Evil 4, que foi exatamente o divisor de águas entre as duas franquias. Resident Evil 1, 2 e 3... E tá, até o 0, lembrando que hoje eu não estou falando dos spin-off, não vou falar, por exemplo, de Code Verônica e entre outros aí. Quando lançam esses jogos, eles, beleza, que eles não tinham lá grande qualidade técnica, visualmente falando, óbvio. Principalmente pra gente hoje, com tudo que a gente já tem, né? Mas até que pra gente naquela época era muito legal. O Resident Evil sempre trouxe grandes coisas que nos chamaram a atenção. Por exemplo, vai dizer que você não ficou mega impressionado quando lá em Resident Evil 1 começou aquelas cutscenes com cenas de filmes reais, com atores reais. Aquilo foi um boom dentro das empresas de videogame. Porque, fala a verdade, muitas empresas que faziam um jogo daquele gênero, daquele tipo, não tinham aquilo. Aquilo era novidade, então elas ficavam espantadas, ficavam surpresas com aquele tipo de coisa. Quando lançou o Resident Evil 2 e o 3, que tinha, por exemplo, uma puxada de arma rápida, ou então a esquiva, entre outros acessórios, tudo aquilo chamou a atenção das indústrias de videogames, obrigando a todas as empresas produtoras de games a também se reinventarem. Ou seja, o que eu estou tentando falar de Resident Evil é exatamente isso que você está entendendo. Resident Evil meio que ajudou ao mundo dos games, ao cenário dos games, evoluir também, porque o Resident Evil sempre trazia coisas novas, e isso meio que obrigava outras empresas que produziam
outros jogos de gênero parecido a tentarem inovar também. E a palavra certa, chave de Resident Evil é reinvenção. Resident Evil nunca teve vergonha de se reinventar. Por mais que em umas 2 vezes ali ele cagou o pau, Resident Evil não só não teve medo, mas como fazia questão de se reinventar. Resident Evil 4 é a prova viva disso. Depois de 3 ou 4 Resident Evils, basicamente com o mesmo plano de fundo, o surto zumbi, onde você tenta matar zumbi para resolver problemas e tal, Resident Evil 4 resolveu mudar. Apresentou novos infectados, novos vírus, novos monstros, novos cenários, novos personagens. E acabou chamando a atenção do público. E de certa forma, para a maioria até que foi legal. Resident Evil 4 é um dos jogos mais divertidos da franquia. Resident Evil 4 é aquele tipo de jogo que você joga e não percebe o tempo passar. É verdade que nele você não tem os Tyrants, né, como o Mr. X no 2 e o Nemesis no 3, mas em Resident Evil 4 você tem outros monstros e outras situações, outros desafios que acabam sendo equivalentes aos Tyrants. E outra coisa que fica clara no Resident Evil 4 é a diferença gráfica dos jogos. Resident Evil 3, beleza, não é grande coisa graficamente falando. É que pra gente na época era bem interessante sim. Mas Resident Evil 4 dá um salto absurdo na qualidade técnica visualmente falando. Resident Evil 4 tinha cenários e coisas diferentes que nos outros Resident Evil não tinham. O Leon, que era o novo personagem do Resident Evil 4, ele era mais articulado, conseguia fazer mais movimentos, conseguiam fazer mais tarefas que nos outros Resident Evil a gente não fazia. Já o Resident Evil 5 e o 6 eu acho melhor a gente nem falar muito, mas o Resident Evil 5 é de longe o pior jogo da franquia, com um monte de coisa viajada. Eles meio que pensaram, poxa, a gente inventou um monte de coisa nova no Resident Evil 4, a galera amou. Vamos inventar um monte de coisa nova pro 5 também, pô. Vai dar certo, certeza. Confia no seu potencial. Só que deu tudo errado, galera. O Resident Evil 5 é um dos piores jogos da franquia. Eles levaram o jogo pra África, apresentaram um vírus que não tinha nada a ver, aí fizeram força pra meter o Wesker na história, tinha cara que se... Enfim, galera, Resident Evil 5 é a maior bagunça. Então, tipo assim, se você tiver a oportunidade de jogar, jogue, porque jogar videogame sempre é bom estar jogando, né? Mas assim, eu não recomendo o Resident Evil 5. No 6 eles tentaram voltar um pouquinho à origem, mas o Resident Evil 6 é meio que uma mistura do 4 com 5, e o 4 é bom, mas não é 10, e o 5 é ruim, então o 6 não ficou lá essas coisas. Já no Resident Evil 7, eles viram todo o fracasso que eles tiveram com o Resident Evil 5 e o 6 e pensaram, poxa, o 5 e o 6 foi uma droga, hein? Já sei. Olha, vamos pegar, esquecer tudo que a gente fez, vamos inventar um cenário novo, personagens novos, vamos tirar armas, tá ligado? A gente sempre deu muitas armas para os nossos jogadores, vamos tirar um pouquinho das armas, para eles mais se virarem correndo, entendeu? Acho que vai ser uma boa, hein? Galera, e deu super certo. Resident Evil 7 a gente joga com Ethan, que é um dos melhores personagens da franquia. Não vou falar que é o melhor porque eu gosto muito da Jill, eu gosto muito do Leon, da Claire. Então assim, vou falar que ele é um dos melhores e tá ótimo, tá? No Resident Evil a gente conhece a família Baker, que é mais um tipo de infectados. E é muito legal, no final você tem um poder de escolha. Sério, se você tiver a oportunidade de jogar Resident Evil 7, esse sim você jogue, porque é um grande jogo. É terror? É terror. Eu joguei sozinho? Nunca. Joguei com várias pessoas perto de mim. Óbvio, não sou doido de jogar aquele jogo sozinho e ter pesadelos à noite. É, realmente. E claro, para encerrar, vamos fazer uma menção honrosa ao Resident Evil 2 Remake e ao Resident Evil 3 Remake, que vai sair agora em maio, se Deus quiser, né, se o coronavírus não atrapalhar. O 2 foi lançado ano passado e o 3 vai ser lançado esse ano e estão fazendo super jus aos primeiros jogos. Resident Evil 2 Remake trouxe toda a história do 2 original com uma melhoria gráfica absurda, A diferença do Resident Evil 2 original pro Resident Evil 2 Remake é muito absurda. Tem algumas mudanças pequenas na história ali, mas nada que afete muito a história. Você vai gostar. Se você não jogou Resident Evil 2 Remake, ainda pode jogar. O 3 já saiu algumas demos, já saiu algumas informações, alguns trailers, alguns vídeos, e tudo indica que vai ser um grande jogo também. Esse vai vir com o modo online, que é o Resistance. E lembrando que a gente não falou dos filmes, não vamos falar dos filmes. Talvez um dia a gente faça um vídeo sobre os filmes de Resident Evil, mas por enquanto a gente não vai fazer, porque os filmes de Resident Evil, meu Deus do céu, eu assisti todos, porque eu sou fã. Fã gosta de sofrer pela franquia, mas os filmes de Resident Evil são sofríveis, então assim, nossa, sério galera, esquece. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, já deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para você sempre receber as notificações, né? Ativa as notificações para receber as notificações dos vídeos novos aqui do canal. Fechou? Segue a gente lá no Instagram, né? Sempre bom seguir a gente no Instagram. Fechou? Galera, um abraço, se divirtam. Lembrando que logo sai um vídeo explicando aqui por que o canal quase acabou, não acabou, quase acabou, enfim. A gente vai explicar tudinho pra vocês, fechou? Galera, um abraço, se divirtam. Se inscreve aqui, na moral, se inscreve aqui. Lembre, lavem bem as mãos, fiquem em casa, aqueles que podem, fiquem em casa, não saiam de casa. Não é difícil entender que é pra vocês ficarem em casa, fechou? Um abraço, tchau, Coronaut.